Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco Manuel Filomeno Miranda, capítulo 14, Providências Salvadoras. Na parte 3, logo depois, estava completamente reanimada quando o benfeitor comunicou-se convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental social em relação às lutas redentoras. Vivemos a hora da grande crise e vemos-la presente em todos os segmentos humanos, cada um deles assinalado por necessidades de modificação, por cujo momento duas culturas enfrentam-se: a que desaparecerá depois de muitas dores e a que se implantará renovadora e fraternal. A humanidade está exausta das guerras intérminas, que resultam do egoísmo de minorias violentas e desequilibradas que ainda não entenderam as nobres finalidades da existência física. A revelação dos imortais objetiva despertar todas as consciências para a compreensão real dos processos da evolução que ocorrem apesar das crises de toda a ordem. Toda ascensão é feita com dificuldade, nenhuma conquista é lograda sem o contributo do sacrifício. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm o inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. A responsabilidade cristã neste momento é bem definida, qual ocorre com os mártires que não recusaram o cálice de fel nem o testemunho com a doação da existência, a fim de que os pagãos pudessem constatar que o mundo de ilusões dilui-se ante a gloriosa imortalidade que permanece. Todos podemos conviver afáveis, mesmo quando temos opiniões diferentes, respeitando-nos uns aos outros e colaborando juntos em favor do bem geral. Sejam, pois, esquecidas as rivalidades impostas pelo orgulho e pela presunção por ambições injustificáveis e distonias emocionais. A todos a morte nivela no túmulo, permanecendo diferentes os valores de cada qual seja possuidor. Não há outra alternativa para que a paz se estabeleça entre os trabalhadores do Evangelho. Cada um dispute a honra de melhor servir, de apagar-se no anonimato da compaixão pelos mais pobres e sofredores, constituindo-se demonstração de abnegação conforme o exemplo do inovidável mestre de Nazaré. Em razão da presença de pessoas humildes e amantes deste nosso reduto de socorro, suas preces e preocupações chegaram ao Senhor, que ouviu as suas súplicas e atendeu-as, enviando trabalhadores do mais alto para que fossem interrompidas as agressões das trevas e recuperados patrimônios de amor e de bondade para com todos. Ninguém ruma ao abandono, sempre é assistido pelas forças do bem inominado, a que se deve entregar sem exigências nem reclamações, procurando-se entender os desígnios da divindade que sempre objetivam o progresso e a felicidade dos espíritos. Torna-se mais fácil a jornada e menos penosas as aflições, mesmo quando se é convidado aos resgates mais severos, o que proporciona alegria e bem-estar. Concedei ao outro, aquele que se vos opõe, o direito de assim pensar, não se facultando, no entanto, a entrar em combate ideológico por vaidade ou desejo de submetê-lo, porque a verdade absoluta somente o Pai conhece. Combatei, pois, o bom combate, a fim de que, terminada a vossa tarefa terrestre, possais dar conta da vossa administração, como afirmou o apóstolo Paulo ao encerrar o seu luminoso périplo na carne. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa e esportiva, no trabalho onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo vos fará conhecidos e imitados. Exoramos ao Senhor as suas bênçãos para este e os momentos futuros, embora reconhecendo que a luta ainda não terminou, porém, agora estáis com mais eficientes instrumentos para o combate em nome do bem. Silenciou enquanto lágrimas de emoção escorriam pelos olhos de todos nós ali presentes. Alguns espíritos que se compraziam em gerar problemas na Grey igualmente haviam sido levados a participar da reunião e ao ouvirem os nobres orientações, não se puderam furtar da emotividade e a saudade de Jesus, o amigo verdadeiro de todos nós. Foi proferida a prece de encerramento e os encarregados de conduzir os convidados aos seus lares puseram-se a caminho, deixando o santuário mergulhado em suave claridade que impregnava o ambiente. Algumas entidades trabalhadoras do núcleo prosseguiram na sua azáfama, enquanto o nosso grupo retornou à sede onde nos hospedávamos. A madrugada ainda se encontrava amortalhada nas sombras, aguardando o rosto luminoso do amanhecer. Uma alegria silenciosa nos dominava por constatarmos a vitória do amor em relação ao ódio, o bem em relação ao mal, e sentíamos uma gratidão impossível de ser definida, por estarmos entre aqueles que foram convidados para o labor. Os desafios prosseguiriam, é certo, porque as lutas enrijecem as forças, mas as circunstâncias agora seriam outras, e os corações estariam equipados dos recursos próprios para o trabalho de autoiluminação e de compaixão aos agressores. Então, assim, todas essas conversas que foram tidas, esses debates, esses argumentos que a espiritualidade superior teve
no decorrer do capítulo aqui, mostrando pra gente que não é fácil convencer o inimigo. Eles têm argumentos, eles são inteligentes, eles ficam observando cada movimento nosso, se aquilo que nós falamos, se aquilo que nós dizemos que é certo fazer, se nós fazemos. Se no nosso íntimo nós não temos para oferecer, eles pegam a gente pelo ponto fraco. Eles obsediam, eles tentam mudar a nossa frequência vibratória, eles atraem ainda mais espíritos. Isso acarreta para o médium, para o trabalhador numa casa espírita, um problema muito sério, porque ele estando obsediado, ele entra em estado de vaidade, de melindre, ele entra em estado de orgulho, e isso tumultua os trabalhos na casa espírita, acaba trazendo conflitos internos na casa, onde fragiliza os trabalhos da casa espírita. E fragilizando o trabalho na casa espírita, os espíritos que são de ignorância, que estão ainda nas trevas, eles se comprazem com esse enfraquecimento de onde há luz, porque na verdade a única coisa que os alimenta é o mal. Aonde tem mal, alimenta o espírito ignorante. Aonde tem o bem, alimenta o espírito que é do bem. O mal, ele não aceita mudança. Aí é que tá. Quando Jesus falava pra gente, né? Não sou eu que tô curando vocês. É a fé de vocês. Ou seja, é a vontade, é o desejo da pessoa de mudar, de se transformar, de se curar. E os espíritos mais trevosos, eles não têm essa vontade. Se não tem a vontade, acaba sendo um obstáculo muito grande. É uma muralha que nós temos que atravessar para o outro lado, para tocar aquele outro lado que aparentemente é intocável. São seres endurecidos, com uma energia muito carregada, muito pesada, como vocês já viram aqui durante a leitura, como é que eu já fiquei. Não é uma questão de obsessor ou de incorporação, mas é uma questão energética. Nós acabamos nos ligando energeticamente ao que não é bom. E é tão denso, é tão pesado, que eu posso não ter ninguém aqui em minha volta, eu posso não ter obsessor nenhum aqui na minha volta, mas a energia carregada vem para mim. Então nós temos que prestar muito atenção nos nossos pensamentos, na nossa fala, nas nossas atitudes. Ontem foi engraçado, e se ela for assistir esse vídeo, ela vai falar assim, eu vou te pegar depois. Eu tava na porta de casa, olha como que as coisas são, né? Mas é muito tênue, aquela linha assim do tipo, vou escorregar no quiabo, sabe? Eu tava quietinha no meu canto, falei, hoje eu vou sentar no sol. Tem mais ou menos uns 2 meses que eu não sento na minha calçada. Justamente como eu já falei aqui em outras oportunidades. Toda vez que eu sento na calçada, vem alguma notícia ruim de algum lugar. Passa alguém na rua ali, tudo bem, como é que vai? Você viu? Morreu não sei quem. Você viu a casa não sei aonde foi assaltada. Você sabe não sei o que, foi estuprado. Então assim, notícia ruim chega na porta da minha casa sem eu abrir a boca. Só num bom dia. E eu não sou daquele tipo de pessoa de ter vizinhos na porta. Não sou. Então eu gosto de sentar na minha calçada para pegar um solzinho, de vez em nunca. Tem uns 2 meses que eu não faço isso. Tô pálida. Aí sentei, veio uma moça que eu amo de paixão, que eu tenho como se fosse uma filha para mim. E nós duas ali, né? Oi, tudo bem? Faz tanto tempo que a gente não senta aqui e tal, né? Conversa daqui, conversa dali. Passou uma moça e essa menina virou para mim e falou assim, nossa, será que tá grávida de novo? Aí eu falei assim, eu acho que sim, a barriga dela tá grande. Aí quando eu fiz isso, eu falei pra ela, olha aí, se vigia. Nossa, aqui falando da vida dos outros, menina. A gente não tem que ficar falando da vida de ninguém, não. Se tá grávida, se não tá, quem vai pagar as contas dela é ela, não sou eu. Falei, olha, isso daí é pra me pegar. E eu fui reprovada de novo. A gente não pode ficar falando da vida dos outros. E isso é uma coisa assim, tão natural, tão espontânea, que sai, gente. Nós somos tão filho da mãe que a gente não se vigia o suficiente. E eu tinha me vigiado de manhã. De manhã tinha acontecido um episódio semelhante de alguém falar de uma outra pessoa e eu limpei a conversa falando assim, não, mas a pessoa é assim e tal, é o jeito dela,
né? E cada um tem o seu jeito, a gente respeita e fazer o quê? E cada um vai colher aquilo que planta. Eu tentei limpar a conversa da parte da manhã, eu tava vigilante, né? Mas quando chegou a tarde foi um negócio assim tão de surpresa que eu acabei entrando, né? Falei, eu acho que também tá mesmo, porque a barriga tá crescendo. Aí eu falei, na mesma hora, né? Falei, eita, fiz besteira. Eu não tenho que estar falando da vida dos outros, não. Quem vai pagar as contas lá é ela, se tiver bebê e tal, eu não tenho problema nenhum com isso. Não é meu problema. Então, é uma coisa assim muito rápida pra gente sair da linha, pra gente falar mal dos outros, pra gente, às vezes, ter uma inveja de alguém, pra gente sucumbir e falar um palavrão, ficar nervoso. É muito rápido. Pra gente escorregar no quiabo é muito rápido. Agora, pra gente levar o espírito, pra gente subir os degraus, dá trabalho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que pensa, aquilo que fala, aquilo que sente. É um campo desconhecido. Nós não temos domínio do nosso pensamento. Deveríamos, mas não temos, porque nós somos imperfeitos. Nós não temos domínio dos nossos sentimentos, né? Quantas vezes a Patrícia aqui, eu tô gostando de alguém e eu não consigo deixar de gostar. Eu não tinha domínio daquela situação. Mas Patrícia, você já é adulta, você tem que ver que isso aí tá fazendo mal pra você, sai fora disso. Mas eu não consigo, eu gosto dele, eu acreditava que ele ia mudar. Sentimentos. Nós não conseguimos dominar nossos sentimentos. Assim como nós também não dominamos o sentimento de raiva, de ira, de melindre. Há pouco eu tive uma situação assim que, a princípio, eu recusei a palavra melindre. Eu falei, não tô melindrada, eu acho que é prudência. Se eu não sirvo para determinada coisa, então eu não devo fazer. Porque se eu fizer e fizer errado, não é pior? Então é melhor não fazer. Então, para mim, eu estava vendo como prudência. Aí eu fui analisar ainda mais, porque eu sou aquela pessoa tipo cavalo, né? Vai lá, pega a grama e fica ruminando. Eu não consigo engolir, então eu fico ruminando. Aí eu fiquei com aquela situação ruminando por uns bons dias. Eu falei assim, meu Deus, será que é melindre meu? Né? Porque a pessoa tocou numa falha que eu tive, que eu, na verdade, não considero uma falha, porque é o meu jeito de ser. Não sei, né? Eu não sou palestrante, eu não sou oradora, eu não sou uma pessoa que estudou para isso, eu sou a professora. E como professora eu falei a vida inteira, né, Mike? Olha o Mike olhando pra minha cara aqui. Aqui, não sei se dá para vocês verem aí. Oh, meu Deus. Aqui. Ele fica prestando atenção em tudo aquilo que eu falo. Eu acho que é o único que gosta de ouvir, porque ele não sai de perto. Então, assim, no momento que a pessoa veio me dar uma puxadinha de orelha, falou, olha, você não deve falar tal coisa, tal, quando você estiver fazendo uma palestra, eu falei assim, poxa, eu não falei descontextualizado. Se eu tivesse falado algo, né, olha, eu tô falando de maçã e pulei pro abacate, tudo bem. Mas o exemplo que eu tava dando da minha vida pessoal tava dentro do contexto do tema que eu tava desenvolvendo ali. Então, eu não concordei de imediato com a pessoa e por prudência. Eu achei que eu tava agindo assim, né, rápido, numa solução. Falei, a solução é eu não fazer mais. Porque se eu faço e falo besteira, quem tá me ouvindo vai ouvir coisa que não deve. Então, eu não tô aqui para falar aquilo que não deve. No meu canal, eu tenho a liberdade de falar o que eu quero. Até hoje, ninguém chegou lá e falou para mim, Patrícia, só fala besteira. Pelo contrário, no canal a gente tem ido bem. Eu não espero no canal ter, lá no YouTube, 200 mil visualizações. Eu não tô aqui para isso e nunca vou chegar numa situação como essa. Patrícia, mas se você pensar negativo, não é pensar negativo, é ser uma pessoa correta. Eu não faço para um público, eu faço para pessoas que, como eu, pega um livro, estuda, procura entender o livro, procura pegar uma lição do livro pra gente e tenta praticar depois, que é a pior parte desse contexto de estudo, é a prática. Porque ler aqui e falar sobre o que leu, até que não é tão difícil. Mas vai pegar o que tá aqui e colocar na prática. Se vigiar, tomar conta dos seus pensamentos, das suas emoções, praticar o amor, praticar a benevolência, praticar, né,
aquele olhar de ternura com as pessoas, por mais que elas tenham os seus defeitos, e têm, assim como nós também temos, perdoar, procurar se perdoar, como é difícil a prática de uma transformação íntima. Então, quando eu falo coisas que eu estudo e que eu estou procurando colocar em prática, mas que eu não tenho a prática. Eu não estou fazendo curso para ser santa. E muitas das coisas que eu coloco diante das leituras, diante das interpretações, é pessoal. Aí quando a pessoa diz para mim, não fale sua vida pessoal, tal, aí eu falei, pronto, então lascou, porque 90% do que eu falo em vídeo, nos estudos, é pessoal. Quando me chamam para fazer uma roda de conversa, quando me chamam para fazer uma palestra online, como eu já fiz, as pessoas gostam justamente desse jeito tosco que eu tenho. Eu tenho um jeito tosco, que é só meu. Não tem, eu pelo menos até agora não encontrei ninguém que fale ou faça como eu faço. Eu assisto muito o De Luca, gosto muito dele, né? E faço a leitura no outro canal de livro dele. Eu estudo bastante o De Luca. Nessa segunda-feira passada agora, ele fez uma live onde ele estava falando assim, o primeiro, eu já ouvi isso várias vezes em palestra, mas ele estava dizendo isso e eu mais uma vez internalizei. Ele falou assim, quando eu estou aqui estudando, gente, com vocês, o primeiro que está aprendendo sou eu. Tudo que está aqui é para mim, é para minha vida pessoal. Então, às vezes eu coloco coisas pessoais minhas aqui, porque bateu naquilo que eu precisava. Então eu acabo falando com vocês coisas da minha vida. Ora, eu não sou nenhum De Luca, eu não sou nenhuma pessoa especializada, eu não sou nenhum espírita estudioso, eu não sou uma pessoa, né, do porte do De Luca, com o conhecimento que ele tem. Mas se o De Luca, que é uma pessoa espiritualizada, que é uma pessoa transformada para o bem, eu pelo menos admiro ele nisso. Eu acho que ele fala manso, eu acho que ele faz uma prece deliciosa, as preces dele a gente eu acho que a gente chega até Deus com as preces do De Luca, porque ele tem umas preces muito bonitas. Então, quando ele vai falar sobre os textos, quando ele escreve os textos dele, eu acho que ele é uma pessoa extremamente do bem. E ele ainda coloca na sua humildade que aquilo que ele estuda, ele está tentando colocar em prática, e com isso ele traz os argumentos, ele traz os exemplos dele para nós nos vídeos que ele faz. Então eu não vejo mal nenhum também, uma Zé Ruela como eu, colocar as minhas falhas. Muita gente já falou para mim assim, olha, Patrícia, vendo a sua luta para se transformar, para se melhorar a cada vídeo, eu me identifico com isso, porque eu vejo que não é fácil, e eu vejo que eu não estou sozinha, porque você alimenta isso em mim. Já escutei isso de pessoas, de falar que eu estou servindo, não como exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, mas que aquilo que eu falo de exemplo meu, a pessoa se identifica nessa luta que nós temos diariamente de tentar ser melhor. Ela se afiniza com as minhas histórias e ela vê que não é nada fácil, mas que é possível. Que hora nós vamos ganhar, hora nós vamos perder e tá tudo certo. Hora nós vamos fazer coisas maravilhosas, que a gente vai se orgulhar. E tem hora que a gente vai sentir vergonha, até mesmo de um comentário besta como esse que eu fiz essa semana. Então, o que nós temos que ter na vigilância, como a Maíse Braga mesmo já colocou num vídeo dela, né? Ela falou, eu fui vigilante de usar nomes. Aí eu até falei isso aqui num outro vídeo outro dia. Ela falou que num vídeo que ela estava toda animada, falando de exemplos, tal, da vida dela e colocando personagens, né? Personalidades aí importantes no meio do vídeo dela com os exemplos dela, pessoal. Aí ela pegou e colocou lá, eu tenho a mesma idade da Madonna. Então, quem vê a Madonna toda conservada, daquele jeito, dançando, pulando, e a Maíse tem as restrições de saúde, não imagina que tem a mesma idade. Diz que aquilo, aos fãs da Madonna, soou muito mal, porque ela citou o nome da Madonna, porque ela citou a idade da Madonna, e aí começou a receber, inclusive, e-mails de reclamação, porque ela citou o nome. Então, assim, eu tenho cuidado, pelo menos,
de dar personagens da minha história, mas não coloco o nome. E se a pessoa assistir um vídeo meu, ela vai saber que o negócio é com ela, mas é ela vai saber, não outras pessoas. Outras pessoas não fazem a menor ideia. Quando eu falo de namorado, eu já tive 4 namorados, vai saber qual deles que eu tô falando. Quando eu falo de pessoas do meu trabalho, eu não tive problema com uma só, vai saber qual delas que eu tive problema. Então eu não me pego a essa questão, né, de colocar a minha vida pessoal, porque muitos autores, muitos palestrantes, muitos oradores, eles utilizam a sua prática, a sua experiência como exemplo, sim, e servem de simpatia, de afinidade para quem está assistindo, para quem está buscando uma referência não para seguir, mas uma referência para se afinizar, para ficar mais próximo de quem está assistindo. Então, o Divaldo, eu acho ele muito distante de nós. Vocês veem que as leituras que nós fazemos do Divaldo são leituras assim, exige um certo conhecimento para chegar e entender o que ele está querendo passar. O Chico, ele tinha o Emmanuel e o André Luiz, que eram os mentores mais próximos dele das obras, né? Eu não consigo me afinizar com o André Luiz. Eu não consigo. Vendo o Nosso Lar, assim por cima, dando uma pincelada na história, beleza. Mas pega para ler a obra. É complicadinha, não é fácil, não. Agora, o Emmanuel, eu sou apaixonada pelo Emmanuel. São as mensagenzinhas fofas, motivadoras, né? Fala bonito, exemplifica, né? Aquelas mensagens que são confortantes. Então, a gente vai se assemelhando às pessoas, ou, né, como palestrante ou escritores, que vão nos conduzindo até a nossa maneira de ser. E essa prática mediúnica, essa prática dentro da doutrina espírita, baseada em autores, em palestrantes, em conteúdos, em estudos, ela não pode ser feita uma vez só. Eu vou lá, faço o curso que é o Espiritismo, que é o médium e pronto. Não, é constante. O médico, ele não tem que estudar a vida inteira, porque as doenças vão se renovando, vão aparecendo novas doenças, vão aparecendo novas cirurgias, novas soluções para a doença. Ele não tem que estar sempre reciclando. O médium, o trabalhador espírita, ele também tem que estar sempre estudando. Ele tem que estar sempre aprimorando. Ele vai tirar algumas coisas que eram vícios, que era errado da forma de ser, vai colocar algumas virtudes no lugar, isso é fato. Mas o problema nessa transformação é vir a questão da vaidade, é vir a questão do orgulho, é o cara se tornar egoísta, ele achar que ele é a última bolachinha do pacote. E geralmente a última bolachinha do pacote é a quebrada, gente. Então, as pessoas precisam entender que existem diversos tipos de jeitos de gente e que dá para trabalhar com essas diferenças. Foi o que a carta dada pelos mentores aqui no final do capítulo. Todos são diferentes, cada um tem um jeito de ser, mas desde que esteja fazendo o bem, continue. 1 hora mais dia, menos dia, ele também vai se transformar, ele precisa continuar estudando. Eu não estou certa do jeito que eu sou. Eu ainda tenho muito o que aprender. Mas é ao longo do tempo, é na prática. Enquanto tiver gente falando que tá bom, você acaba continuando daquela forma, porque você acredita que está alcançando o seu objetivo, que não é seguidores, não é ter um monte de gente. Eu quero que tenha 1 pessoa, 2 pessoas que leiam junto comigo, que estudem junto comigo, mas que estejam se beneficiando dessas palavras de forma construtiva. Quando eu vou num centro espírita, quando termina a palestra, a pessoa vira para mim e fala assim, poxa, eu gostei, parabéns, não sei o quê. Aquilo não me sobe a cabeça, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho erros, que eu tenho falhas. O que me satisfaz é saber que não desagradou. Se eu não desagradei, se eu transmitir a mensagem, se eu concluir o meu objetivo, para mim tá bom.
Eu não preciso ser exímia, não preciso ser aquela oradora, mas também não sou aquela pior, né? Que não leva a mensagem. Já pensou? A pessoa tá lá na frente, fala, e termina, parece, não entendi nada que a mulher falou. Já pensou? Que mico. Então, não, eu tento passar a mensagem o mais popular, linguagem popular possível, para atingir as pessoas mesmo. Para dar aquele chacoalhão nelas, para, nossa, essa doida passou por isso, eu também passei. Nossa, essa doida superou isso? Ah, eu também superei. E na casa espírita, às vezes, você sendo um pouco diferente, você causa. Você constrange outros, você cria situações. E não é porque você quer. E aqui ele está mostrando que essas diferenças de personalidades, de jeito, de conduta, de trabalho, elas têm que ser adequadas. Você não pode fazer dentro de uma casa espírita todo mundo ser igual. Todo mundo agir igual. Não vai dar. Tem que ter o mínimo de limite, de respeito. Tem que ter. O dirigente de uma casa espírita, como eu falei já aqui no começo do texto, do livro, o dirigente ele tem que, a palavra já diz, né? Direcionar. As pessoas estão chegando para trabalhar, então tem que direcionar. Quem vai vir tal dia, quem vai vir tal hora, tem que direcionar. Eu não acho errado o centro que eu frequento, em Ermelino, falar para mim que eu não posso fazer um trabalho contínuo. Porque eles sabem que eu tenho limite físico, eles sabem que eu não vou ser assídua, eu não vou estar lá todo domingo. Tem domingo que eu vou, tem domingo que eu não vou poder ir. Então eles não me deixaram trabalhar e eu entendi, eu não me melindrei com isso. Porque o que eles querem? Uma qualidade de trabalho. Ah, a Patrícia hoje veio. Não, a Patrícia hoje não veio. Então, a Patrícia não veio, tá faltando alguém ali. E não tem como você ficar cobrindo pessoas. Tá? O certo é contar com aquelas pessoas. Que dia que você pode vir, que hora que você pode vir. Já no outro, me abriram espaço. Não, você vem quando você quiser, quando você puder. Eu ainda estudo, eu ainda procuro fazer minhas orações, procuro ser um pouco regrada. Mas se abre isso para um leque de pessoas que não são regrados, já imaginou a bagunça que vira um centro espírita? O cara acabou de sair lá do boteco, toma uma cerveja lá e vai dar passe. Então tem que ter um pouquinho de disciplina, de regra, mas ainda que tenha disciplina e regra, cada pessoa é de um jeito, vai atuar de uma forma. E essas diferenças, elas têm que ser respeitadas, desde que não fuja de um parâmetro em comum, de um trabalho que vai agir com sucesso, que vai dar conta de assistir as pessoas que vêm em busca de ajuda, falar com respeito às pessoas, estar interligado às pessoas. A gente precisa do outro. Então, quando a gente desfaz do outro, quando a gente menospreza o trabalho do outro, critica de alguma forma, que poderia ter guardado, né? Não é nada relevante, a gente acaba prejudicando um trabalho dentro da casa espírita. Não prejudica só o tratamento entre as pessoas, mas a casa espírita, porque, como eu falei, as perturbações espirituais elas vão entrando no meio. Ah, já que ali deu melindre, já que ali bateu o egoísmo, já que ali tem um orgulho, então vamos começar a tumultuar, turma. E eles chegam. Para o plano espiritual superior, dá trabalho para fazer a limpeza. Eles fazem, mas dá trabalho. Então, nesse capítulo, Providências Salvadoras, são providências que eles procuraram tomar junto à equipe dos encarnados que frequentam o centro espírita que estava em decadência devido a uma série de fatores, e eles chamaram o pessoal das trevas. E eles conversaram, e eles tentaram convencer através da fala, do exemplo, que o caminho não é esse. O caminho correto é que todos possam caminhar, que todos possam evoluir, sem prejudicar um ao outro. Então, as providências foram tomadas. Agora depende do tratamento que vai ser dali em diante com os encarnados. Precisam se entender, precisa ter o meio termo, precisa ter o respeito, precisa ter o equilíbrio entre os médiuns, entre os trabalhadores, para que as influências negativas realmente vá com Deus e parem de perturbar os trabalhos e a casa. Chegar ao ponto de uma casa quase fechar por tanta turbulência,
causada por pensamentos e sentimentos que nós não conseguimos dominar, precisamos aprender a dominar. Precisamos estudar e começar a botar em prática aquilo que nós estudamos. Vai haver erros, falhas, com certeza. E é assim, de uma hora para outra, sem mais nem menos. Coisinha sutil, coisinha boba. Mas já é um grande ganho quando a gente fala, acabei de falar besteira. Pensei o que eu não devia. Já é um grande ganho. Pior é quando a gente está falando, fazendo e não se dá conta da besteira que está fazendo, né? Aí é muito pior. Só que tem uma coisa. À medida que a gente ganha conhecimento, mais vai ser cobrado. É ótimo a gente ter essa consciência do, falei besteira. Pensei bobagem. Mas ao mesmo passo, cada vez mais vai ser chamada essa atenção. Cada vez mais vai ser colocado situações para que você passe na lição. Vai ser mais cobrado, porque está sendo dado conhecimento. O professor dá conhecimento e depois não dá a prova. É a mesma coisa. Se preparem. Quem quer ser espírita não é fácil. Quem acha que ser espírita é só ficar lá sentado assistindo palestra, quem é que eu assisti? Eu acho que foi a Maíse que eu vi essa semana falando, né? Que parabéns para aquele espírita que senta e assiste palestra 30 anos. Ele só vai para o centro para assistir palestra. Parabéns. Não está mudando muita coisa na vida desse cara. Agora, o espírita que está indo lá, assiste palestra, se interessa pelo que está aprendendo lá pela palestra, vai fazer os cursos da casa, descobre sua mediunidade ou alguma qualidade, alguma habilidade para um trabalho dentro da casa, que seja na ação social. Esse é o espírita que está aprendendo a teoria e praticando. Agora, aquele que só está pegando teoria, parabéns para ele, né? O que ele pode mudar muito da vida dele aí sentado observando a vida passar? Então, vai tomar pedrada quem quer trabalhar. Lógico que vai. Não vai ser fácil. Mas, como disse Jesus, vai valer a pena. Porque só observar, só deixar passar, esse não é o nosso ideal. O ideal espírita é a caridade. O ideal espírita é a prática dessa caridade. Então, nós estudamos, mas chega um momento que a gente tem que colocar a mão na massa. E vai tomar pedrada. E vai chegar momentos que você vai ficar contente com o teu trabalho, vai ter momentos que você não vai estar contente com o teu trabalho, vai ter altos e baixos. E pessoas também vão ficar incomodadas com o seu trabalho ou vão te parabenizar. Você não vai agradar todo mundo. Mas mesmo que não agrade todo mundo, continue. Não vai pro lado A? Vai pro lado B. Não deu certo pro lado B? Procura o lado C. Enquanto professor, eu fiz isso a vida inteira. Eu só fazia aquilo que eu achava que dava certo. Eu ia por instinto, por intuição. Não ia pela faculdade só. Se eu fosse só pela faculdade, eu ia ser giz e lousa. A faculdade só me ensinou a encher a lousa. Então, a gente coloca um pouquinho do nosso tempero quando a gente coloca a mão na massa. Faça isso, só que se prepare, porque toma pedrada. E essas pedradas contínuas, elas trazem o desequilíbrio e os conflitos. Aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ter força, tem que ter resignação, tem que ter esperança, tem que ter fé e vai seguindo. Não deu A, vai no B, não deu B, vai no C, não deu C, vai no D, e assim vai. Tem o alfabeto inteiro pra gente tentar. Mas o ideal é que a gente não pare. A casa espírita precisa de trabalhadores. A casa espírita, assim como qualquer outra religião, ela é sujeita às influências espirituais negativas que não querem campinhos de luz. Então não vamos desistir porque deu errado. Não vamos desistir porque fulano na casa eu não gosto. Não vamos desistir porque eu ouvi aquilo que eu não queria ouvir. Não deu certo uma coisa, faça outra. É que nem eu falei outro dia, eu falei, se esse campo que eu estou entrando, de fazer palestra, eu ver que não é um campo para mim, que eu não estou dando conta, que não está sendo legal,
eu tenho a humildade de falar, olha, não era para mim, eu vou parar. Outro dia, acho que foi na sexta-feira que eu comentei, se eu não me engano, falei, eu tô pensando seriamente em fazer algumas mudanças das atividades que eu escolhi para mim, depois que eu aposentei. Pode ser que algumas não estejam dando frutos, é só coisa da minha cabeça. Ah, eu vou ficar aqui fazendo leitura, será que tá sendo legal? Será que tá sendo bom? Pode ser que eu pare com leitura. Então a gente tem que ver o que é bom. Tá sendo bom para mim? Tá sendo bom para outra pessoa? Continua. Tá trazendo prejuízo para alguém? Humildade. Para. Não dá pra gente seguir em frente causando danos a alguém. Nós somos responsáveis por isso. Mas se você tem potência, se você tem vontade, se você tem capacidade, trabalhe. Mas se prepare para as pedradas, se prepare para contrariar algumas pessoas. Mas a gente não trabalha para pessoas, a gente trabalha visando Deus. Que Ele esteja vendo o nosso trabalho, o nosso coração, e Ele sabe a nossa intenção. A minha intenção é essa, é levar uma boa palavra, é ajudar pessoas que, como eu, muitas vezes sentei numa casa espírita chorando, pedindo socorro. E não estou livre de sentar lá de novo e pedir socorro, não. Tem muito médium, que a Maíse mesmo estava comentando essa semana no vídeo que eu vi, tem muito, tá roncando, tem muito médium que ele não quer entrar na fila do passe. Ele tem vergonha de tomar um passe, porque eu sou um médium, já pensou, pessoas me vendo tomando passe. Eu não tenho vergonha nenhuma, não. Se eu ficar ruim, pelo amor de Deus, me dá um passe aqui, gente. Eu não tenho vergonha nenhuma. Se eu tiver que entrar no centro espírita chorando porque eu perdi um bezerro, eu vou sentar no centro espírita e vou chorar a palestra inteira porque eu perdi um bezerro. Eu não tenho vergonha nenhuma quanto a isso. E assim como eu já sentei e estou sujeito a sentar quantas vezes for necessário lá dentro de uma casa espírita pedindo socorro, eu tenho esse respeito para as pessoas que me escutam. Porque eu sei que quem está me escutando também pode estar com dor. Pode se assemelhar a mim. Não porque eu sou referência para caminhar, o que a Patrícia fizer eu vou fazer, não, mas porque a Patrícia dói, é o que está doendo também. A Patrícia está tentando superar, eu também vou tentar superar. É assim que funciona. Quantas vezes eu não vi gente fazendo coisas maravilhosas e eu falava, puxa, me inspirou. Pessoas que com tanta dificuldade conseguiam tanta coisa legal, eu falava, pô, me inspirou. Não que eu tinha que seguir a pessoa, mas os atos dela, as coisas que ela dizia, me ajudou muito. E assim a gente espera que uma casa espírita siga. Que as pessoas que entrem para trabalhar, entrem para trabalhar. O outro vai errar, o outro vai falar coisas que não deve, o outro vai fazer coisas que não deve, todo mundo vai falhar. A gente vai fazer de tudo para não falhar. Esse é o ideal, mas nós vamos falhar. E falhando, Deus, que é o nosso Pai, Ele vai nos perdoar. Por que o homem não perdoa? Por que tem que ficar ali, cutucando? Espera um pouco, deixa a pessoa agir, espera para ver o trabalho dessa pessoa, conhecer melhor essa pessoa. Se ela realmente estiver fora da caixinha, o grupo chama, para isso que tem o dirigente da casa, para limitar, para equilibrar essa situação. Porque não pode ficar com um cara completamente desregrado, né? Que quer fazer tudo do jeito dele, tal. Não pode, na casa espírita não. Não é que nem a Igreja Católica e o evangélico, ele tem o padre, ele tem o pastor, que é o representante lá de Deus, né? Que todo mundo morre de medo ou tem respeito e se torna um lugar sagrado. O centro espírita, por ser pessoas, não tem nenhum representante de Deus, aí o pessoal descamba muitas vezes. Eu sei disso. E quando descamba, a espiritualidade inferior, ela se compraz. Então, cada um de nós que estiver querendo trabalhar numa casa espírita, participar das atividades espíritas, a gente tem que se comprometer primeiro com Deus. Em segundo, com a casa, né? Opa, tô vindo aqui com responsabilidade, vou procurar fazer o meu melhor. Vai errar, vai escorregar, tal, mas dá um tempo para a pessoa se adaptar, sentir o ambiente,
Se realmente for uma pessoa desregrada, o grupo tem que chamar essa pessoa e regrar. Olha, aqui funciona dessa forma. Mas tudo dentro do que a gente fala tanto. Caridade, sabe? Caridade. São seres humanos, todos nós somos. Todos nós estamos em fase de crescimento, de evolução. Não tem ninguém perfeito entre nós. Então não dá para exigir perfeição se eu não sou perfeito. Nem os perfeitos exigem de nós. Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Porque senão a gente dá muito trabalho para a espiritualidade, gente. Né? Bora lá. Amanhã a gente vai pro 15º capítulo. Esclarecimentos oportunos.